bênção. Senhor, amém? Amém. Paz do Senhor, amém? Convidamos toda a igreja a ficarmos em pé neste momento, juntos a orarmos e engrandecermos o nome santo do nosso Deus. Mas nada se comparará com a glória
capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto os irmãos encontram, quero avisar os nossos jovens e adolescentes que sábado que vem estará acontecendo o culto do Revival. E se Deus quiser e permitir, estará ministrando a palavra de Deus o irmão Douglas, da cidade de Oswaldo Cruz. Ele congrega ali na sede e, se Deus quiser e permitir, ele estará aqui trazendo a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 16. Versículo 15, melhor dizendo. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim o versículo 15: E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste tal coisa, e não negaste o teu filho, teu único filho, em bênção te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, podem se sentar, por gentileza. Quando se fala em culto com os jovens, logo alguém pensa em Daniel, que foi um jovem que, mesmo estando na Babilônia, não se corrompeu. E eu fui lá para Daniel, comecei a ler, e o Senhor disse: não. Quando se fala também em um culto de jovens, alguém logo pensa também em José, que mesmo sendo jovem, longe da casa de seus pais, também permaneceu fiel ao Senhor. Eu também fui lá para José, e Deus disse: não. Eu disse: Senhor, o que então? E Deus disse: Abraão. E eu pensei comigo: Abraão? E aí eu me lembrei que o apóstolo Paulo disse que as mulheres mais novas devem ensinar as mais velhas, e de igual modo também não há coisa melhor do que nós que somos jovens aprender com os mais velhos, com a experiência de vida que eles já têm, com a vivência que eles já têm, principalmente se tiverem vida com Deus. Nós podemos aprender através dos seus exemplos e através da sua caminhada. E meus queridos, uma coisa que nós podemos aprender é que existem bênçãos de Deus. Gostaria da atenção de toda a igreja, porque eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Existem bênçãos de Deus que elas recaem sobre as nossas vidas mediante as ações que nós praticamos e que nós fazemos. Existem bênçãos em que Deus decide nos abençoar mediante a algo que nós fazemos e praticamos. Por exemplo, Deus apareceu a Salomão em sonhos e disse: escolhe o que você quer, pede o que você quiser que eu resolvi te dar. E Salomão havia acabado de ser ungido como rei de Israel. Ele colocou em primeiro lugar o reino dos céus e disse: Senhor, me dá sabedoria para entrar e sair, para julgar as causas do teu povo. E Deus então se agradou daquela atitude, daquela escolha de Salomão, de maneira que Deus disse: já que você não pediste riqueza, a vida dos teus inimigos, mulheres, mas você escolheste em primeiro lugar guiar o meu povo, eu vou te dar sabedoria e vou te acrescentar todas as outras coisas. E com Abraão não foi diferente. No texto que nós acabamos de ler, o Senhor disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste tal coisa, tu fizeste tal ação, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas para você, eu vou colocar nas tuas mãos os teus inimigos, por causa da ação que tu fizeste para comigo. Mas ainda, meus queridos, que Deus, Ele decida nos abençoar, mediante as ações que nós praticamos. Tudo isso é nada mais, nada menos do que, ainda que seja por causa de ações que nós praticamos, ainda assim é Deus manifestando a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Existem pessoas aqui em nosso meio que estão abençoadas. Existem pessoas aqui em nosso meio que alcançaram bênçãos do Senhor, mas só você
eu vou te abençoar. Mas antes, meus queridos, que eu fale necessariamente sobre esta atitude, sobre esta ação que Abraão ele fez para com Deus, é necessário nós voltarmos lá atrás e entender a vida de Abraão desde o momento em que Deus o chamou. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver uma vida de completa renúncia, desde o seu chamado. Abraão ainda nem conhecia o Senhor perfeitamente, e desde o início do seu chamado, a sua vida ela foi uma vida de renúncia. Quando Deus fala para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava nada mais, nada menos exigindo que Abraão renunciasse àquilo que ele tinha o direito de ter. Ora, quem é que não tem o direito de estar junto com seus pais? Quem é que não tem o direito de estar na sua terra? Quem é que não tem o direito de estar no meio da sua parentela? Mas quando Deus disse para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seus pais, Deus estava dizendo para que Abraão renunciasse tudo aquilo, para que Abraão renunciasse a sua identidade familiar, para que Abraão renunciasse laços afetivos, para que Abraão renunciasse hábitos e costumes, para que ele pudesse então viver de acordo com a vontade de Deus. E meus queridos, deixa eu dizer algo da parte de Deus aqui para os irmãos: só vive o sobrenatural de Deus aquele que vive uma vida de renúncia. Só vê o agir sobrenatural de Deus aquele que abre mão de coisas que até mesmo ele tem direito de ter, mas quando Deus pede, ele abre mão e se coloca diante da vontade de Deus, e Deus então age de maneira sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, porque essa pessoa vive uma vida de renúncia para com Deus. Meus queridos, parem para pensar. Deus não deu a rota, Deus não deu um GPS, Deus simplesmente disse: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E meus queridos, para nós que estamos aqui, jovens, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, há quem diga que hoje, já que nós estamos no tempo da graça, não precisa mais tudo isso. Já que nós não vivemos na dispensação da lei, mas vivemos na dispensação da graça, não precisa tanta coisa assim. É bem verdade que pode ser que Deus não vai exigir de mim ou de você que nós deixemos a casa de nossos pais, que nós deixemos o lugar onde nós moramos, mas eu quero dizer algo para nós que estamos aqui: não existe evangelho sem renúncia, não existe vida cristã sem renúncia. Vida cristã não é somente revelação, vida cristã não é somente oba-oba, vida cristã não é somente como alguns estão pensando em aquele movimento e aquela coisa toda, mas vida cristã é viver diária, dia após dia, renúncia após renúncia, para agradar ao Senhor que nos chamou e ao qual nós servimos a Ele. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele disse: se alguém quiser, não é obrigado. E eu tenho certeza que ninguém veio aqui amarrado, eu tenho certeza que ninguém veio aqui empurrado, mas cada um de nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. E o Senhor Jesus ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos, evangelho é renúncia. Sabe o que é renúncia? É abrir mão de coisas, até mesmo pessoas e até mesmo lugares, para se colocar no lugar em que Deus quer que nós estejamos. Jovem, viva uma vida de renúncia e você será abençoado. Meus irmãos, vivamos uma vida de renúncia e certamente nós seremos abençoados. Há quem diga: não precisa tudo isso em nossos dias, nós estamos no século 21.
Vida cristã não é somente entrar no manto, como alguns pensam por aí, mas vida cristã é renúncia dia após dia. Os jovens dos dias de hoje, muitos deles vão à faculdade. Quando chegam na porta da faculdade, para que seus pais pensem que eles estão lá, de lá eles mudam o caminho e vão para os bares se embriagarem. Mas o jovem cristão renuncia a isso, porque ele quer agradar ao Senhor, a qual o chamou e a qual ele ama. Os jovens cristãos dos dias de hoje, muitos estão, os jovens ímpios, melhor dizendo, dos dias de hoje, muitos estão cada vez mais aprisionados na imoralidade, na pornografia, naquilo que não agrada a Deus. Mas o jovem cristão, ele se guarda dessas coisas, vive em santidade, porque ele vive uma vida de renúncia, se guardando até o dia em que Deus vai lhe preparar aquilo a qual ele pede ao Senhor. Vida cristã é uma vida de renúncia. E muitos não querem renunciar ao mundo. E a pessoa tem o direito de escolher. Se alguém quiser, não é obrigado, meus irmãos. Mas se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Existem aqueles que escolhem não renunciar. E aqueles que escolhem não renunciar, eles permanecem em seus modos de vida, eles permanecem na prática do pecado, eles permanecem vivendo uma vida que não agrada a Deus, e estão a cada dia que passa mais vulneráveis às ciladas do adversário. Aqueles que escolhem não renunciar para viver uma vida de acordo com o seu bel prazer, para viver uma vida de acordo com a sua própria vontade, para viver uma vida de acordo em que ele agrada a sua carne, ele então se torna uma presa fácil do adversário. Vez por outra, Satanás arma uma emboscada, e se não for a misericórdia de Deus, a pessoa cai. Mas aqueles que escolhem renunciar, como Abraão fez, Abraão renunciou tudo aquilo que Deus pediu para viver a vontade de Deus. Nós vamos ver algumas coisas que acontecem para aqueles que escolhem renunciar e viver de acordo com a vontade de Deus. A primeira coisa que acontece com aquele que vive uma vida de renúncia para servir ao Senhor, Deus se revela a esta pessoa. Deus tem comunhão com esta pessoa. Deus, ele se achega perto desta pessoa. O juízo iria cair sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e lá estava o sobrinho de Abraão, Ló. E como Abraão vivia uma vida de renúncia, no capítulo 18, no versículo 17 do livro de Gênesis, Deus disse da seguinte maneira: eu não posso ocultar, eu não posso esconder aquilo que eu vou fazer para o meu servo Abraão. Não tem como eu ocultar dele, eu vou revelar a ele, eu vou anunciar a ele antes que eu faça. Sabe por quê? Porque Abraão vivia uma vida de renúncia. Quantas vezes Deus te inquietou para que você pudesse orar por alguém, você se colocou de joelhos e mais tarde você ficou sabendo que Deus deu um livramento, foi Deus se revelando a você, porque você vive uma vida de renúncia para agradar ao Senhor. A pessoa que vive uma vida de renúncia, ela tem comunhão com Deus. Quando o juízo está para acontecer, quando algo está para acontecer, Deus revela antes, Deus fala antes, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. A segunda coisa que acontece com aqueles que renunciam a si mesmos, renunciam às suas vidas para servir ao Senhor, sabe o que é? Deus guerreia as suas guerras e coloca os seus inimigos na palma das suas mãos. Foi isso que aconteceu com Abraão. A Bíblia vai nos dizer que 4 reis vieram, invadiram a cidade de Sodoma, levaram cativo Ló e a sua casa e toda a sua fazenda. Quando Abraão ficou sabendo daquilo, Abraão disse: é meu irmão, é Ló, é meu sangue. E Abraão ajuntou seus homens 318 e foi guerrear contra 4 reis, 4 exércitos, e Deus deu vitória para Abraão e colocou os seus inimigos na porta das suas mãos. Quando Abraão vinha vindo da batalha com os despojos,
Ei, meu querido, viva uma vida de renúncia para servir ao Senhor, e você vai ver Deus guerrear as suas guerras. Todos nós temos batalha, dia após dia temos batalha, tanto espirituais quanto física, mas se nós estivermos na presença de Deus, certamente o Senhor, Ele peleja a nossa peleja, certamente o Senhor guerreia a nossa guerra, certamente o Senhor nos dá vitória em tudo, certamente o Senhor, Ele não nos desamparará, porque nós estamos vivendo uma vida de renúncia diante dEle. Meus amados, nós vemos também em Abraão, que Abraão ele sempre demonstrava uma prontidão imediata para atender tudo aquilo que Deus lhe pedia. Quando Deus pedia algo para Abraão, quando Deus pedia para que Abraão renunciasse a alguma coisa, Abraão não fazia como Moisés fez. Moisés disse: Senhor, a minha língua é pesada, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Apesar que depois ele foi, mas Abraão colocou impedimento, Moisés colocou impedimento, melhor dizendo, para fazer aquilo que Deus pediu a ele. Gideão pediu sinais, mas todas as vezes que Deus se revelava a Abraão e dizia para que Abraão renunciasse a algo ou fizesse algo, diz a Bíblia que Abraão fazia na hora. Quando Deus disse para que Abraão saísse da sua casa, da sua terra e da sua parentela, nós vamos ver no versículo 4 que imediatamente Abraão obedeceu a voz do Senhor. Quando Deus disse para que Abraão circuncidasse todos os homens que estavam com ele, nós vamos ver que naquele mesmo dia Abraão obedeceu a voz do Senhor. Abraão ele não disse assim: deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda para ver se eu não tenho outra coisa para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu não tenho que fazer tal coisa. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum negócio para fazer. Deixa eu ver se eu não tenho que ir em tal lugar. Não. Quando Deus pedia algo para Abraão, imediatamente Abraão atendia. Imediatamente Abraão obedecia. Nós vemos em Abraão uma obediência grandiosa. Nós vemos que Abraão prontamente renunciava a tudo aquilo que o Senhor pedia para ele. E existem pessoas aqui que Deus tem falado com elas há tempos. Existem pessoas aqui que Deus tem se revelado a ela há tempos, pedindo para que essa pessoa venha renunciar a algo. E a pessoa, cada dia que passa, arruma uma desculpa diferente para não renunciar aquilo que é necessário renunciar, para não se colocar inteiramente na vontade de Deus. Mas que nesta noite o Espírito Santo ele possa agir sobre o teu coração e sobre a tua alma. Que nesta noite o Espírito Santo possa te dar força e te dar graça, para que você possa fazer como Abraão, para que prontamente você possa ouvir a voz do Senhor e se colocar na vontade dEle, para que prontamente você possa renunciar aquilo que está atrapalhando você ser fiel ao Senhor, para que prontamente você possa se colocar na posição em que Deus quer que você esteja, para que as bênçãos de Deus possam recair sobre a sua vida. Não é obrigado. Não é obrigado. O Senhor disse: se alguém quiser, renuncie-se a si mesmo. Existem alguns em que às vezes Deus tem que dar um susto nessa pessoa para ver se produz algum fruto de arrependimento e a pessoa se coloque na posição que Deus quer que ela esteja. Mas isso não é uma regra válida para todos. Isso não quer dizer que Deus vai agir assim com toda pessoa, porque existem pessoas em que Deus deixa a escolha em suas mãos para que ela decida o que é que ela quer. E meus queridos, a verdade é que as pessoas andam dizendo por aí que a igreja proíbe muita coisa, que a igreja proíbe isso, que a igreja proíbe aquilo. Na verdade, a igreja não proíbe nada, é cada um que escolhe. Mas aqueles que quiserem herdar a vida eterna tem que se enquadrar nessa palavra, tem que viver uma vida de renúncia. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é abrir mão daquilo que me impede de servir
Se alguém quiser seguir após mim, negue-se ou renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Abraão foi abençoado por Deus porque ele viveu uma vida de renúncia, de maneira que até mesmo o seu próprio filho ele não negou quando o Senhor o pediu. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu único filho, e Abraão não negou, mas Abraão entregou ao Senhor. Abraão obedeceu a voz de Deus. Meus queridos, Deus não pediu qualquer coisa. Para pensar, Abraão havia esperado aquele filho há muitos anos. Há quem diga que o menino tinha 17 anos, há quem diga que tinha 25, mas já era um rapaz formado, era a promessa de Deus, e agora simplesmente Deus chega e diz: Abraão, vai até o monte Moriá e oferece para mim o teu filho em holocausto. Diz a Bíblia que no outro dia, Abraão pegou o menino, pegou os jumentos e foi em direção ao monte. Meus queridos, tem um ditado que diz o seguinte: não exija nada de ninguém daquilo que você mesmo não possa fazer. O que Deus estava pedindo para Abraão, mais tarde ele mesmo iria fazer. A diferença está na entrega que Abraão fez e na entrega que Deus fez. A entrega que Abraão fez demonstrava o seu amor por Deus, e a entrega que Deus fez demonstrou o seu amor por nós, demonstrou o seu amor por cada pessoa, demonstrou o seu amor por cada alma, de maneira que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus pediu para Abraão seu filho, e Abraão entregou. Mas quando Abraão levantou o cutelo para imolar o menino em sacrifício, a voz do anjo bradou dizendo: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a mim. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, o soldado pegou a lança, e não houve nenhuma voz que bradasse para impedir aquele soldado. E o soldado furou o lado de Jesus, e diz a Bíblia que jorrou sangue e água. Naquele momento, os adversários estavam pensando: agora nós acabamos com ele, agora nós acabamos com a sua vida, agora eu quero ver se vai ter milagre, agora eu quero ver se vai ter libertação, agora eu quero ver se vai ter pecadores se arrependendo, agora eu quero ver se vai ter salvação, agora eu quero ver se vai ter filho de Deus bradando na terra. Mas os soldados mal sabiam que quando eles fizeram aquilo, furaram o lado de Jesus com a lança, jorrou sangue e água. Aquela era a água que lava o homem dos seus pecados e o sangue que purifica, e é pelo sangue do Cordeiro que nós podemos vencer o mundo e o maligno. O que Deus pediu para Abraão era nada mais, nada menos símbolo daquilo que mais tarde Ele faria por nós, daquilo que mais tarde Ele fez por mim e por você, entregando o seu filho para ser sacrificado. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena nós renunciar a este mundo, vale a pena nós andarmos nas pisadas de Cristo, vale a pena nós abandonarmos tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, vale a pena nós deixar de lado todas as concupiscências mundanas, toda a impiedade, tudo aquilo que traz frieza espiritual, para que nós possamos nos colocar na posição em que Deus quer que nós estejamos. Existem crentes aqui que Deus quer abençoar, mas Deus está esperando de você que você se coloque na posição, que você faça como Abraão, que você abra mão de coisas, para que Deus possa abençoar a tua vida e os teus caminhos. As horas já se foram. Que Deus abençoe a cada um, meus queridos. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os jovens. Jovens, irmãos, irmãs, vale a pena nós renunciarmos tudo aquilo que for necessário, abrirmos mão, deixarmos de lado
Renúncia não é algo fácil. Renúncia exige esforço. Renúncia, ela exige algo de nós, exige até mesmo a fé, para que nós possamos crer que nós abrindo mão daquilo, nós estaremos agradando ao Senhor, e o Senhor Ele vai nos honrar. E a coisa mais importante que tem sobre a vida de uma pessoa é quando uma pessoa renuncia ao mundo para servir a Cristo. É quando a pessoa renuncia ao pecado para entregar a sua vida a Jesus. É quando uma pessoa renuncia ao presente século, o mal, para fazer a vontade de Deus. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus ele possa agir em cada coração. Que nesta noite vidas possam renunciar-se a si mesmo, entregar as suas vidas a Cristo e receberem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quantos querem agradecer?